Bom dia! Band Mulher está começando e hoje teremos muitos assuntos interessantes para vocês. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. As mulheres estão entrando no mercado de síndicas profissionais. Adriano Sescani traz no Limonada Zen um assunto que vem preocupando muitos gaúchos, viu? A ansiedade climática. Eu vou receber aqui no estúdio a Kátia Suman, comunicadora e DJ, para falar do projeto Baila Comigo, uma festa que é sucesso na capital e está atraindo o público de 40 a mais. E claro, os nossos colunistas e quadros, né, que vão rechear o Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, e na Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto, é claro. Bom, agora já vou aqui me dirigir para conversar com as minhas convidadas. E antes disso, eu preciso dizer que vocês aí de casa devem estar notando que tem uma coisa a mais aqui nesse estúdio. E que coisa mais linda, né? Que é o nosso tapete novo aqui da Super Pro Tapetes e Pisos. Foi um tapete personalizado, criado aqui para o Band Mulher, tá, gente? E eles fazem esses tapetes maravilhosos para qualquer ambiente aí da sua casa e também na sua empresa, tá? Muito obrigada, então, ao pessoal da Super Pro. A gente ficou muito feliz com essa beleza toda. Dito isto, tudo bem, gurias? Tudo bom. Sejam muito bem-vindas. Olha, tô aqui com a Rejane de Abreu e a Lisiane Borges, de Borges. Isso. Que nome, hein, Lisiane? Bom, as duas estão já há muito tempo, né? E são profissionais síndicas. Gente, vamos já puxar a brasa pro nosso assado, para começar, né? Que eu acho importante a gente falar que a gente só vê homens nesse cargo de síndico. Que bom vê-las aqui, as duas profissionais, né? Sim. Isso é uma coisa que está aumentando, gurias? Muito. Hoje em dia aumentou 40%. Lá dos anos 2013, 2014, já tem 40% do público feminino na administração condominial, né? Uhum. Isso é bacana, né? Agora, todo mundo, naquela época, assim, que a gente via, né, os síndicos e tal, dizia, mas isso dá uma trabalheira e tal. Continua assim, Lisiane? Continua assim. É um desafio diário, né? Rotina nessa profissão não existe. Cada dia é um dia. Bom, e a gente está falando também nesse assunto, gente, porque tem agora a Sindiespo, né? Que é nos dias 30 e 31 de agosto, no Barra Shop, né? Isso. E, na verdade, a gente quer conversar um pouquinho também sobre a experiência delas e sobre essa questão de ser síndico mesmo e das funções, né? Dos problemas, na maioria das vezes. Acho que nunca foi tão falado agora essa questão, e nunca trabalharam tanto os síndicos com a questão das enchentes, né? Isso. Assim, ó, eu vejo que a partir de 2020 ali, foi uma revolução no mercado condominial, sabe? Porque é um desafio atrás do outro. Primeiro foi a pandemia, que era uma coisa completamente inusitada, né? Que ninguém tinha passado. Depois começou aqueles temporais e agora enchente, né? Então, assim, ó, os síndicos nunca foram tão requisitados, tanto para dar informações, para deixar os condôminos tranquilos, né? Como, porque assim, primeiro a gente tinha que acalmar a nossa família, cuidar da nossa família para poder ter tranquilidade para atender os condôminos. Exatamente. Né? E é com informação, com grupos de síndicos que nos ajudam. Tu falaste bem essa questão da informação, porque muita gente não sabia, por exemplo, que tinha direito, né, a seguro pelo próprio condomínio, né? Exatamente. E uma coisa muito importante, sabe, que todas as seguradoras pedem, é que existe uma lei que diz que os condomínios precisam fazer um seguro amplo, que dá direito a tudo, né? E tem pessoas, às vezes, que querem economizar, não querem gastar muito. É muito importante fazer o seguro amplo, que te dá um respaldo na hora do desespero. Ou seja, tem que já falar isso para as pessoas agora, né? Isso. Já alertá-las para as próximas tragédias aí. Aí uma cobertura maior. Isso, claro. As pessoas já começam a pensar em não economizar mais. E Lisiane, a gente vê assim, fala da síndica, parece que é bem uma coisa simples, como a gente estava dizendo, né? Mas na verdade vocês têm muitas certificações aí, né? Gestão, mediação de conflitos, compliance. Aliás, mediação de conflitos, dou parabéns, né? Porque é uma loucura, a gente sabe. Sim. É briga por qualquer coisa, até por uma plantinha tem briga, né? Sim. E a gente percebe que, como a Rejane bem falou, depois da pandemia, as coisas realmente se intensificaram nesse sentido. O relacionamento interpessoal está bem complicado dentro dos condomínios.
E outra coisa, assim, na Sindiespo agora, que deve acontecer também, e acho que no dia a dia de vocês estão sempre buscando soluções, é Sim. isso? Coisas para modernizar os condomínios. Isso. A Sindiespo é um canal muito importante para a gente se atualizar. Tipo assim, também os síndicos que são moradores, né? É muito importante pessoas com mais idade, os nossos colegas síndicos também. A gente chega na Sindiespo, a gente entra de uma forma, a gente sai de outra completamente diferente. Porque assim, tem N... agora, esse ano, parece que são 40 ou 40 e poucos expositores com soluções para condomínios. Coisas que a gente, às vezes, está precisando e não sabe onde buscar. Né? Além de palestras gratuitas que iluminam a gente sai com a alma assim, expandida de tanto conhecimento. Né? Além de ter a parte das palestras que são pagas para quem quer mais. Né? Então é muito importante, é no sábado, das 9h45 às 20h, depois no domingo, na sexta, das 9h45 às 20h, depois no sábado, das 9h45 às 18h, né? E as pessoas podem se inscrever para entrar? Como é gratuito para entrar, tá? Pode levar a família, tem muitas coisas interessantes acontecendo. Tem rodada de negócios também, que é muito legal. Agora é importante isso, a gente está falando também dessa questão das novidades e tal, das facilidades, das soluções, porque hoje cada vez mais os condomínios são gigantes, né? Isso. Viram verdadeiras cidades. E as pessoas às vezes não têm nem como se comunicar umas com as outras. Sim. Então, por exemplo, a internet hoje tem já soluções bacanas, né? Muita coisa. Tem vários aplicativos que tu usa só dentro do condomínio para comunicação, né? É muito interessante. Tá todo mundo sempre conectado, né? Uma outra questão importante que a Sindiespo proporciona é o network entre os síndicos, né? Porque isso é uma questão que para nós é bastante significativa. A gente acaba se fortalecendo. Quando um tem alguma dificuldade, não sabe como resolver, ou está precisando de um prestador de serviço ou de uma empresa, a gente troca muitas informações. Então, networking... É muito legal, né? Muito legal. É bem isso mesmo, porque às vezes também até o próprio síndico não sabe de muitas coisas que ele tem direito, por exemplo. Sim. E deveres, claro, também. Isso, né? Mas eu acho que o síndico hoje já mudou mais um pouquinho, né? Com relação a antigamente, por exemplo, o síndico esse que morava. Não, muito, porque hoje em dia não se admite mais que o síndico não tenha informação. Né? Porque a partir ali, ó, de 2013, que aconteceu aquele acidente, aquele desastre lá na Boate Kiss, né? Toda a lei de PPCI mudou, os problemas em condomínios de praia ou de Porto Alegre, coisas que desabam no Brasil, então criou o laudo técnico de inspeção predial. Então assim, ó, o síndico hoje tem que ter muito conhecimento. Verdade. Em todas as áreas, né? Já agora é multitarefa, né? Claro. Então a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Gente, muito obrigada. Então, já sabem que Sindiespo é dias 30 e 31, né? Dia 30, sexta-feira, dia 30 e dia 31, sábado. Ainda vai sobrar um tempinho para descansar no domingo, tá? A gente espera todo mundo lá, tá, pessoal? Obrigada, viu, gente? Imagina. Agora, olha só, a gente falou aqui das enchentes, né? E muitos problemas a gente teve por conta disso. Um deles, a gente tem ouvido falar muito, que é a ansiedade climática. E é esse o assunto no blog Limonada Zen, do Adriano Sescani de hoje. Um dia de chuva pode acionar a nossa memória feliz. Quer ver? Maratonar uma série sentado no sofá, jogar cartas na praia ou então aquele delicioso bolinho de chuva na casa da avó. De uns tempos para cá, com as mudanças climáticas, o tempo chuvoso tem acionado em muitas pessoas um outro gatilho nada acolhedor: a ansiedade climática. Tive um paciente, um menino de 7 anos, que recentemente desenvolveu ansiedade climática. Quando ele ouve a chuva, quando ele ouve barulho de chuva, ele sente muito medo, se volta para ele mesmo, deixa de fazer as atividades de criança, deixa de brincar, deixa de fantasiar e fica esperando se vai chover ou não. Medo que atinge homens e mulheres de várias idades e classes sociais diferentes no mundo inteiro. Uma pesquisa em 10 países, incluindo o Brasil, revela que mais de 50% dos entrevistados sentem ansiedade com a mudança no tempo e que isso afeta negativamente na rotina. Como é que isso atinge
a nossa rotina, né? No dia a dia. Tu falou das crianças. Sim. E nos adultos? Os transtornos ansiosos, não importa quais sejam. A própria ansiedade, quando a gente não tem um transtorno ansioso, mas está num momento que sente angústia, ansiedade, ela é muito incapacitante. Seja, digamos assim, a ansiedade normal, que todos nós sentimos, seja na forma de um transtorno. Imagina se tu está vivendo um momento sob ansiedade, tu está tentando também combater isso. Então é muito normal que a gente tenha esses comportamentos compulsivos que a gente vê agora, né? De comer bastante, de jogar bastante, às vezes de usar substâncias. Tem algum sinal que a gente vê que o gatilho foi acionado? Quando a gente sente ansiedade, geralmente nós temos sofrimento físico implicado. Pode ser taquicardia, sudorese, falta de atenção, dificuldade de se concentrar ou realizar aquilo que está fazendo em função desse grande medo, desse grande desespero que é a ansiedade. Pode ser ouvindo a chuva, pode ser ouvindo uma matéria na TV, ouvindo um comentário. Se ouviu qualquer sinal, por exemplo, de intempérie climática, de chuva, de vento, e sente um mal-estar físico que te impeça de estar realizando aquilo que tu está realizando, é o gatilho, é o sinal que tu está sob ansiedade. E como a gente pode amenizar esses sintomas para diminuir essa ansiedade? A primeira alternativa é buscar a informação correta, é não se perder no meio de tantas informações que a gente recebe, né? No caso da ansiedade climática ou qualquer preocupação com o clima, é necessário que a pessoa busque profissionais da área, professores, profissionais que costumem, que estejam como a sua especialização, o clima. Existe atendimento psicológico gratuito? Sim, existe no SUS atendimento psicológico gratuito e também existe a preços acessíveis nos centros de estudos de psicologia, nas universidades também. Ou seja, é possível se tratar sem ter dinheiro? Sim, sem dúvida. Faça sol ou faça chuva, e muita chuva, o importante é sempre estarmos de olho no céu, mas não para prever o tempo, e sim para entender que precisamos enfrentar da melhor maneira possível as tempestades da vida. E a gente tem sempre que falar, né, o doutor Gilberto Laorgue Nunes, que já está aqui comigo, que é cardiologista, que a ansiedade também é mais um dos problemas que pode trazer consequências aí para o nosso coração, né? É mais um desencadeante de problemas cardiovasculares, não tem dúvida nenhuma. Então é isso que o Adriano falou, vamos olhar para o céu para curtir, né? Exatamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tão temido check-up. E eu digo isso porque eu também tenho medo, já falei várias vezes. E aí o que acontece? A gente precisa fazer esse check-up. Então, para começar, o que é esse check-up? Porque ele reúne aí vários exames, né? Que exames são esses e por quê? Então, na realidade, quando a gente fala em check-up, a gente está falando em prevenção primária, ou seja, de quem não é doente, quem não tem um diagnóstico de alguma doença, certo? Que a princípio é saudável e existe a necessidade de se fazer um exame preventivo para se identificar fatores de risco para doenças futuras ou, eventualmente, uma doença em fase inicial que ainda está assintomática, não causou nenhuma manifestação. Então, o check-up é importante para essas duas questões. Quem já tem um diagnóstico cardiovascular, é hipertenso, já teve um infarto, bom, esse não faz check-up. Esse tem que fazer acompanhamento médico periódico, que são coisas distintas. E a questão genética, por exemplo, quem já tem algum caso na família e tal, tem que se preocupar com o check-up também? Tem que se preocupar e a recomendação é que o check-up seja feito mais cedo. De modo geral, se recomenda fazer check-up para pessoas assintomáticas, sem diagnóstico de doença cardíaca, para homens a partir dos 45 anos e mulheres a partir dos 50 a 55 anos.
Se essa pessoa, homem ou mulher, tiver uma história na família de morte súbita precoce, de infarto, de acidente vascular cerebral, a recomendação é que esse check-up seja feito mais precocemente. Possivelmente existe alguma divergência entre as sociedades médicas, mas a partir entre os 20 e 30 anos, essa pessoa que tem um histórico muito forte deveria fazer um check-up preventivo. E frequência anual? Também vai depender, primeiro, do histórico pessoal dessa pessoa, da carga genética dela e do resultado do primeiro check-up. Então, de modo geral, a repetição do check-up deve ser feita a cada 5 anos. Mas se for constatado uma pressão limítrofe, um colesterol talvez no limite superior, talvez seja prudente a gente fazer uma revisão em menos espaço de tempo. Agora, como ele envolve vários exames, ele demora um certo tempo, é isso? Para que a gente consiga concluir esse exame, o check-up todo? Sim, os exames na realidade são exames simples, né? A primeira coisa é o exame clínico do paciente no consultório, a história, né? Se conversa com o paciente em busca de sintomas, de fatores de risco, depois se examina o paciente e às vezes no exame físico a gente detecta, por exemplo, uma pressão alterada ou um sopro cardíaco, enfim. E os exames subsequentes são exames relativamente simples, exames de sangue, de urina, certo? Um eletrocardiograma. Em muitos casos, dependendo do grau de atividade física da pessoa e do perfil de risco, se pede também um teste ergométrico, aquele teste na esteira. Sabia certo? que ele ia dizer isso, gente. É isso Tem pavor desse teste. E aí, eu sabia, eu acho que a maioria das pessoas acham, né? Porque as pessoas pensam assim, ó, tá, mas e se eu ficar muito ofegante, quer dizer que eu tô morrendo? Não tem problema. Aquilo ali serve também para se avaliar a capacidade funcional da pessoa, até para a gente poder fazer uma recomendação de exercício físico posterior. E um terceiro exame muito importante é o ecocardiograma, que é uma ecografia do coração, em que a gente consegue avaliar as válvulas cardíacas, as cavidades cardíacas e ver se tem alguma alteração que sugira problema de válvula ou mesmo algum problema de coronária. Se a gente vê uma região do músculo cardíaco que está contraindo menos, isso sugere que eventualmente essa pessoa possa ter uma obstrução em uma coronária e talvez a gente tenha que seguir adiante na investigação. Bom, mas então tá, quer dizer, esses exames todos ficam prontos, de preferência a gente pode marcar tudo junto? Sim, normalmente em pouco mais de uma semana a pessoa consegue fazer tudo, né? Outra coisa muito importante também é que a prevenção não é só para adultos. Se recomenda que crianças a partir dos 10 anos de idade tenham pelo menos uma medida de colesterol. Por quê? Porque a gente sabe que o colesterol e a aterosclerose começa na infância, se manifesta lá adiante, mas começa na infância. Se recomenda também que a partir dos 18 anos as pessoas meçam a pressão pelo menos uma vez a cada 5 anos, certo? E a partir dos 35 anos, em quem não tem histórico nenhum, se recomenda que seja medida a glicose, ou seja, o nível da glicemia para ver se essa pessoa tem diabetes ou o chamado pré-diabetes também. Tá bem, ó, o recado tá dado, viu? Não tem esse negócio de mais idade esperar, não. Né? Todas as idades tem que ter preocupação. Gente, obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Bom, e é o seguinte, hoje a Virgínia Lobato Flores vai falar sobre direito de família, mais especificamente sobre a guarda dos filhos, né? Que sempre é uma polêmica. Então vamos lá. Bom dia, Virgínia. Oi, Regina. Bom dia para o pessoal de casa também. Proximidade do Dia dos Pais, trago um termo jurídico aqui interessante para pais e mães, que diz com a guarda dos filhos. Apesar do termo ser delicado, os pais devem sempre buscar o melhor interesse da criança, de forma a garantir o que for mais favorável e conveniente, tanto para o desenvolvimento físico quanto para o desenvolvimento emocional do menor de idade, porque a guarda ela só é fixada para crianças menores de idade. Muitos pais chegam aqui ao escritório com a dúvida do que é esse Instituto da Guarda, quais são as consequências de uma fixação de uma guarda compartilhada ou de uma guarda alternada. Então, para que você de casa não tenha mais essa dúvida, eu vou explicar um pouquinho desses dois institutos. A guarda alternada, ela caracteriza-se na distribuição de tempo igual em que a criança permanecerá com um dos genitores. Então, aqui, em regra, a criança fica o mesmo período com o pai do que com a mãe. Um exemplo bem prático é uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Neste tipo de guarda, transfere-se a responsabilidade integral em relação ao menor, aquele que está exercendo a guarda no período. Importante que
A realização de uma guarda alternada não implica na isenção do pagamento de pensão alimentícia, porque o filho possui dívidas que são comuns e também serão partilhadas entre os pais, como, por exemplo, escola, plano de saúde e atividades extras. Lembrando que, se um pai ganha muito mais, há uma diferença ali em relação às suas possibilidades financeiras, essa participação também será proporcional. Quanto à guarda alternada, existem psicólogos que entendem que ela não é tão salutar para o desenvolvimento de uma criança, porque a criança acaba não tendo uma referência em relação ao seu local de moradia, certo? Já quando eu falo em guarda compartilhada, eu estou falando num compartilhamento de responsabilidade entre pai e mãe. Aqui ambos são responsáveis pelas decisões em relação ao filho. Embora não haja o mesmo período de tempo, as decisões são comuns. Nesta lógica, o regime compartilhado é plenamente possível que seja definida uma residência fixa, ou seja, se ele passa mais tempo com a mãe, vai se definir a guarda compartilhada com uma residência fixa materna, definindo qual será o período de convívio do pai com essa criança. A guarda compartilhada é o nosso regime legal previsto no nosso código. É impossível entender que, com a guarda, a gente está buscando o melhor interesse da criança. E é isso que deve prevalecer quando a gente for fixar. Não briguem pela guarda, briguem pela qualidade de vida com seus filhos. Gostou dessa dica? Não perde, porque vai ter dica jurídica sempre boa aqui no quadro do programa Band Mulher. Até mais! Obrigada, Virgínia. A gente precisa dessas dicas, né? São super necessárias. Assim como a gente gosta muito de falar de saúde e de saúde em casa, né? Que é o caso aqui da CG Home Care, com ele, Alexandre Pires, né? Que, aliás, todo mundo esperava que ele cantasse no primeiro programa, que eu falei que para Alexandre Pires. Não cantou, não vamos pensar nisso, né, Alex? Não, gente, causou um problema isso, causou estresse isso aí. Os temas hoje, a gente tá vendo tudo isso relacionado, né? Bom, a saúde verdade, em tudo, como interliga tudo, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Acho muito interessante. E o Alex é sócio fundador, né, da CG Home Care, e hoje a gente vai falar da fisioterapia, que, aliás, é super importante sempre. Sempre. Né, Alex? Sabe, Regina, um dos carros-chefes da nossa empresa é o atendimento de fisioterapia domiciliar, claro, né? E a gente atende de duas formas, né? A fisioterapia motora e a respiratória. E não é somente em idosos, né? A gente fala, às vezes, do paciente acamado, precisa também, né? Mas o idoso e a criança também bastante essa questão da fisioterapia respiratória, principalmente, porque é onde as doenças respiratórias acometem um maior número de indivíduos. Aliás, né? é importante falar isso, porque tem muita gente que confunde fisioterapia com ginástica, né? Com qualquer outro exercício. E a fisioterapia, ela é feita por profissionais e muito dirigida àquele problema. Exato. E para cada paciente se tem um plano de atenção específico com exercícios específicos deliberados tanto pelo médico quanto pelo profissional fisioterapeuta. E isso faz toda a diferença no trabalho do dia a dia desse paciente. Então nós temos fisioterapia pacientes com 3 vezes na semana, 2 vezes, 5 vezes na semana. Cada caso é um caso, né? A motora, por exemplo, para o paciente não enrijecer, né? A gente fala que às vezes é tão comum a gente chegar na casa de um parente nosso que já está em atenção domiciliar, ele está lá todo rígido. A fisioterapia motora vai ajudar a diminuir isso e fazer com que ele tenha um convívio melhor no dia a dia, tanto com a gente que é parente, né? Com a gente que é profissional da área da saúde, que vai até a casa do paciente, como também para coisas básicas do dia a dia dele. Então também ajuda na autoestima desse paciente, né? O deambular, o caminhar em casa, o poder ir até um quarto para poder ver uma televisão, ou então ir até a cozinha para se alimentar. Tudo isso, gente, é qualidade de vida. A respiratória, principalmente no inverno e com esse tempo úmido que a gente está vivendo, né? O Sescani falou dessa questão agora há pouquinho, né? Do que causa o estresse pós-traumático, mas essa questão da fisioterapia, da saúde, né, na questão das chuvas e tudo mais, isso aumenta bastante a deficiência respiratória dos pacientes. Então, a fisioterapia respiratória, nesse caso, é de extrema importância, traz uma qualidade de vida interessante para ele. Esse nosso inverno aqui é terrível, né? Porque, e agora também, às vezes, gangorra de tempo, calor, frio, enfim. E com a questão do Covid, a gente precisa falar,
teve muitas pessoas que ficaram precisando de fisioterapia depois. Sim. Para aprender, reaprender a respirar. Inclusive. Exato, Regina. E ainda estamos atendendo alguns desses pacientes, né, com sequelas que ficaram ainda desde o Covid, daquele período maior do Covid, onde pegava muito forte realmente. Né? Então a gente tem isso. E também não só, a gente até comentou, acho que no primeiro programa, da fisioterapia pélvica, né? Que é feito. Nós temos casos de Covid que atuaram justamente nessa parte que ninguém imaginava, né? Na parte intestinal. E daí ali tem fisioterapias e exercícios específicos para essas regiões. Então o trabalho de fisioterapia, gente, é de extrema importância no tratamento, principalmente do paciente, para uma recuperação, mas também para aquele paciente acamado. Tu vê, até é uma questão circulatória, né, também. Agora, eu te pergunto o seguinte, porque muita gente diz assim, mas fisioterapia é caro e tal. Claro que eu preciso dizer que fora, né, quem precisa fazer, que não é da CG Home Care, ou que não está fazendo em casa, tem inúmeros hospitais e lugares que as pessoas conseguem, né, fazer com grupos, enfim. Mas no caso da CG, por exemplo, ele está dentro, esse serviço já está dentro do pacote. Dentro do pacote, tá? Se a pessoa contrata um pacote de atenção domiciliar ou aquela operadora oferece esse pacote para o seu beneficiário, a fisioterapia já está incluída ali dentro. Né? Ou então a gente até faz pacote específico só para sessões de fisioterapia. Então a gente monta o que se encaixa no orçamento da família também. Né? Mas sempre valorizando a qualidade dos profissionais. Então todos os nossos profissionais são treinados, são graduados, têm especializações. Então a gente busca muito essa questão da qualidade, preza muito isso, para que na ponta esse paciente seja bem atendido. Né? Com certeza, é a excelência, né? Isso que importa, a qualidade do trabalho. Obrigado, Alex. Até o próximo sábado, mas antes eu preciso dizer para vocês, se vocês têm lá em casa, né, aquele jardinzinho, aquela sacadinha, aquela coisa bacana que você recebe os amigos e tal, não tem o móvel certo lá ainda, meu Deus do céu, procura a Lemers, gente, porque olha, ainda por cima, ó, o precinho é muito melhor, dá uma olhadinha. E seguimos aqui no nosso assunto de saúde, mas também de beleza, né? Com essa moça linda aqui, Stephanie Maynard Seolin, que vocês sabem que é dermatologista, além de tudo é minha dermatologista também, tá? Stephanie, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente citou lá, né, no primeiro programa, que é a questão dos bioestimuladores de colágeno. E que na maioria das vezes eu vou te dizer que as pessoas nem sabem direito o que é. Então eu queria que tu explicasse primeiro o que é, como é que atua esse bioestimulador. Antes, é um prazer estar aqui sempre contigo. Bom, obrigada. E é um prazer te atender também. Mas antes, eu quero contextualizar, porque eu acho interessante isso. Para quem não sabe, quem participava e acompanhava o outro programa, eu já contei isso, mas eu sou bariátrica, emagreci 40 quilos, tenho 35 anos e, modéstia à parte, acho que estou muito bem, obrigada. Não, nossa, nós todos achamos, né? Não tenho uma flacidez extensa no rosto, não fiquei com um aspecto de derretido e eu devo isso aos bioestimuladores também. É claro que não foi o único tratamento que eu fiz na minha face, mas eu não fiz cirurgias extensas, eu não fiz nada de cirúrgico na face em função desse emagrecimento. Então o bioestimulador ele faz isso, ele pega uma pele que está atrófica, que está fininha, que perdeu viço e ele faz com que as células, os fibroblastos voltem a funcionar. Voltem a produzir colágeno. Porque depois de mais ou menos 30 anos, a gente produz muito pouco colágeno. Então, a gente nasce lá, bebezinho, cheio de colágeno, e ao longo do tempo, até os 20, 25 anos, nós ainda produzimos esse colágeno. Depois dos 25, 30, essa produção diminui drasticamente. Depois da menopausa, nem se fala. Aí a produção é quase zero. Então, os bioestimuladores, eles vêm para dar essa acordada naquela célula que está lá quietinha, dormindo e que já não produz mais colágeno. Então, conforme a gente vai aplicando, eu iniciei aos 26 anos. Quando eu fiz a bariátrica, para prevenir o envelhecimento, para prevenir a flacidez, eu já comecei a aplicar os meus bioestimuladores, tanto em face, quanto em pescoço, quanto em algumas regiões corporais que com o emagrecimento tem uma tendência maior à flacidez. Tá, mas eles têm mais de um tipo de aplicação? Eles tem são diferentes só de equipamento? diluições.
Então, os bioestimuladores são injetáveis, vêm em forma de pó ou de gelzinho, que são diluídos e aplicado nas regiões onde a pele está mais fina, atrófica e flácida. E ali eles vão fazer a sua ação. Nós temos outras tecnologias, como o Ultraformer, que também faz um estímulo de colágeno, mas é um pouquinho diferente o mecanismo. Vamos trazer esse outro dia. Isso. Né, Os bioestimuladores, eles são então injetáveis. Quando a gente vai fazer a aplicação no rosto, a diluição é uma. Quando a gente vai fazer a aplicação corporal, a diluição é outra. Mas isso é preocupação do médico. O paciente tem que saber que ele vai agir ali naquele local fazendo um aumento da espessura dérmica, fazendo com que a nossa pele fique mais grossinha, mais viçosa. E isso impede o derretimento da face. Tá, e ele não atua imediatamente, né? Ele precisa de algumas sessões. Quanto tempo depois a gente consegue ver resultado? O pico de ação dele é de 3 a 6 meses. Então significa, eu apliquei quinta-feira passada, um frasco em cada lado do meu rosto, que é a minha aplicação anual. Então agora, até 10 dias tem um pouquinho de edema ainda, mas é um edema imperceptível, vocês podem notar que dá para trabalhar e seguir a vida. E aí ele fica agindo por 3 a 6 meses de forma mais impactante. Mas ele fica no tecido por até 18, 24 meses agindo, só que depois de 6 meses é muito mais lento esse processo. Então, geralmente a gente indica essa aplicação de forma anual, para sempre ir fazendo uma poupança de colágeno. Então a gente vai lá, aplica, estimula um monte, aí como a gente não produz naturalmente mais, tu vai gastando aquilo. Aí vai e aplica de novo. É claro que eu iniciei jovem, como eu contei, aos 26 anos. Mas se chega uma paciente com um pouco mais de idade, que nunca fez procedimento nenhum, nunca fez um bioestimulador antes, talvez a gente tenha que fazer mais sessões. Fazer sessões a cada 30, 60 dias, 3 a 4 sessões, até ver aquela melhora, porque é uma pele que está mais atrófica do que quando a paciente começa com cerca de 30 anos, para não deixar atrofiar. Então, tudo vai dessa avaliação e da condição de pele e de flacidez de cada paciente. Mas eu sou muito fã desse tratamento. Ele me ajudou muito, então eu vejo em mim e eu vejo nas minhas pacientes. Com certeza. O que é melhor ainda. A gente vai voltar a falar com certeza, né? Porque esse tratamento é maravilhoso. Obrigada por hoje. Stephanie, até sábado que vem com mais informações. A gente vai para um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque a gente tem um papo ainda sobre a festa Baila Comigo, que é sucesso no público 40+, viu? E tem ainda, deixa eu te contar, e muito mais. Atrações do nosso programa, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas na Avenida Assis, aliás, Plínio Brasil Milano, Assis Brasil não, 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre, na Liberdade 46 em Canoas, porque os ambientes lindos e modernos só na Simoneto. Já comigo aqui, doutora Luí Tomazoni, que vocês conhecem muito bem, fala de odontologia integrativa, também estética, é claro, né? E hoje ela me veio aqui com um desafio, né, gente? Com um nome que eu já nem sabia, não conhecia, e acho que a maioria das pessoas não conhece, que ela vai falar sobre como é que é uma lesão cervical não cariosa. Me explica isso, para começar, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Então, lesão cervical não cariosa é uma lesão que acontece na base do dente, bem próximo à gengiva. E não tem nada a ver com cárie, né? E a dor é a mesma da cárie, só para saber? Não, às vezes dá sensibilidade ao frio, alimentos doces, mas não é aquela dor de uma cárie, sabe? Tu vê assim, diz tem uma coisinha aqui errada. Exatamente. E aí é isso que acontece, os pacientes às vezes não sentem nada, e eles acham que aquilo ali não precisa tratamento. Bom, e aí que mora o perigo, né? Eu preciso saber o que faz essa lesão aí depois, né? Sim, então assim, só falando por que ela acontece, né? Ela acontece ou pelo paciente usar a escova muito dura e fazer muita pressão na escovação. Nós até temos umas fotos aí para mostrar, né, gente? Vamos mostrando enquanto a Lu fala. Ali, ó, é um caso de um paciente onde tem a imagem mais da direita, é mais inicial. E a mais da esquerda é quando já está bem desgastado. E mesmo aquela bem desgastada, o paciente às vezes não sente absolutamente nada. E vai rápido de uma fase para outra, não? Não, às vezes demora bastante. Então é algo bem silencioso. Então, pela escovação,
pelo paciente tomar alimentos, comer líquido... Opa. Tomar líquidos. Sim. Tomar líquidos cítricos, alimentos muito ácidos. Pacientes que têm refluxo também, acontece esse desgaste. Pacientes que têm bruxismo, acabam fazendo uma pressão. Mas daí já é a maioria, né? Porque a maioria hoje tem bruxismo, que aliás é um assunto que depois a gente pode trazer também. Muitos pacientes. Mas quer dizer que então esses aí podem ser algumas das causas aí. Sim, umas das causas. E aí, como eu falei, como o paciente não tem sensibilidade, é importante ele fazer as revisões para que a gente diagnostique isso e consiga tratar. E o tratamento é muito simples, é apenas a gente fazer uma restauração, a gente faz um recobrimento dessa região e aí o paciente está protegido. A gente diz muito simples porque, para ela que é doutora, né? Porque pra gente tudo é complicado, você tem que ir no dentista, mas então, é como se fosse uma restauração. É uma restauração. É uma restauração. É uma restauração. Isso demora quanto tempo? Como é que é depois os cuidados? Tem algum cuidado? Assim, ó, quando eu falo simples, né, parece que eu estou simplificando, mas não, é que o paciente tem que se acostumar, primeiro, à prevenção, né? Então, quando notar algum detalhe que está estranho no dente, ir logo ao dentista. Ou na gengiva, né? Ou na gengiva, a gengiva retraída, né? Porque a gente consegue resolver logo. É algo simples no sentido que não dói, né? Não precisa grandes... É um tratamento rápido. Em meia hora a gente faz essa restauração. E aí o paciente está tranquilo e vai estar bem protegido. Tá, e se a pessoa não fizer o tratamento? Se ela decidir, não vou fazer, isso aí vai passar, enfim, sozinho. Sim, o que acontece com a nossa boquinha? Então, naquela imagem, né, onde tinha aquele desgaste maior, a gente já consegue enxergar o canal, o nervo do dente. Nossa! E aí tem que tratar canal, porque acaba tendo uma inflamação ali, lesiona o nervo, às vezes o dente já necrosa e precisa de tratamento de canal. E uma vez que deu isso, mesmo tratando, pode voltar a acontecer? Pode voltar a ter um desgaste novamente naquele material que eu protegi, caso o paciente use alimentos muito cítricos, escove com muita força. E em outros dentes também? Sim, sim. Por exemplo, vem naquele e vem no outro. Sim. Eu tenho pacientes que têm, 20 restaurações dessas. Ou seja, porque tem que ter a questão dos cuidados, né? Que tu falaste aí, da escovação. O que tu diz, a escova, por exemplo, deve ser mais macia, mais durinha? Porque às vezes a pessoa acha que, a durinha limpa mais, então não tem nada a ver. Normalmente as pessoas pensam isso e não, tem que ser uma escova macia, porque aquela região ali próximo à gengiva, a gengiva já deu uma recuada, né? E quando ela expõe aquela área do dente, aquela área não tem esmalte. E o esmalte é o que protege o dente, que é uma região muito dura. Sim, sim. Agora, onde não tem mais esmalte, é muito fácil de desgastar, é poroso. Né? Tá bem. Então é isso, né? Cuidem-se. Obrigada, viu, Obrigada Luí? também. Até o próximo sábado com outro assunto. Gente, aqui a gente tem um espaço, né? No Band Mulher, que a gente traz personalidades, traz também pessoas falando dos seus shows, dos seus livros, enfim. E agora, a gente vai ver quem é a personalidade de hoje. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar, eu sou o Bernardo Guedes, colecionador de Ken, o maior do Brasil, e uma novidade para contar para vocês. Me tornei o maior colecionador de Ken do mundo pela Official World Record. E tá aqui a placa, galera. Eu fiquei muito feliz porque eu entrei oficialmente para a história da Barbie, que é essa boneca que eu amo tanto e admiro. E hoje eu estou abrindo aqui a minha casa para mostrar um pouquinho da minha coleção para vocês. Aqui tem o meu primeiro boneco, que na época ele se chamava Bob. Aqui um Ken que foi roubado. E vocês acompanharam nas redes sociais toda essa história e uma seguidora comprou ele e me deu de presente. Esse aqui é o Ken do filme Barbie The Movie, super bacana, o Ken Mojo Dojo Casa House. Me sigam nas redes sociais para saber um pouco mais sobre a minha coleção, @Bernardo Guedes Oficial. Um beijão!
Então, um amor o Bernardo Guedes, né? Já tive com ele, é o mundo dele esse, e é muito bacana, né? Tudo que ele recebe é muito legal. Bom, já está aqui comigo hoje no Espaço Estilo Simoneto, a Letícia Giron. Letícia que vem de Montenegro, tá, gente? E que vem falar sobre um assunto que é o mercado imobiliário, né? E até porque eles já têm uma longa parceria aí com a Simoneto também. Sim. Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vem de Montenegro. Sim, pertinho, região metropolitana. É, a gente fala longe. A gente está do ladinho. Exatamente. Agora, Letícia, a gente com esses problemas que a gente teve de enchente, enfim, o Rio Grande do Sul nunca sofreu tanto com isso, né? Infelizmente. E agora a questão aí de compra e venda de imóveis também acaba sendo prejudicada, então a gente precisa prestar ainda mais atenção nisso. Muita atenção. Que dicas que tu daria para quem, por exemplo, hoje está pensando em comprar um imóvel? Sim, a gente sempre deve iniciar pela escolha do profissional, né? O corretor de imóveis, a imobiliária, ela é uma profissão, é um profissional que é habilitado, regulamentado por uma entidade de classe séria, né? E que tem uma série de exigências para que o profissional consiga atuar no mercado, né? Então, o que a gente sempre fala é que o público deve procurar um profissional habilitado, consultar o Cresci no site do Cresci para ver se esse profissional está em dia, está realmente habilitado para trabalhar. Aliás, porque hoje a gente tem golpes também, né? As pessoas se passando por outras, quer dizer, se tu vai procurar uma pessoa que não é habilitada para isso, tu pode receber dentro da tua casa uma pessoa que não é corretor de imóveis. Infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina, viu? E tem que tomar muito cuidado, sabe, Regina? Porque, infelizmente, como tu falou, existe o golpe, isso tá aí, ninguém tá livre disso. E quando o profissional ele é devidamente habilitado, ele tem uma sociedade, uma entidade de classe que cuida disso. Então, ele é um profissional que realmente vai poder te prestar uma boa assistência na hora de comprar um imóvel. Bom, na hora de comprar, eu devo me preocupar mais com a localização desse imóvel ou com a casa em si? Porque eu vou te dizer que eu já sou aquela do conforto, né? Eu vou onde está a casa melhor, eu já quero saber. A localização eu vou pensar depois, mas tem muitos que dizem que a gente deve pensar primeiro nisso. Mas é uma situação assim muito íntima, né, de cada família, né? Muitas vezes as pessoas focam muito na localização, mas no fim não conseguem adquirir dentro da localização ideal, da localização onde deseja. Então é o que a gente sempre conversa com os nossos clientes, é fazer primeiro um diagnóstico financeiro, sabe? Começar pela parte financeira, porque muitas vezes as pessoas querem financiar e nem sabem o quanto pode financiar com a renda que se tem, né? Então, o que a gente geralmente trabalha para ser mais assertivo com o cliente é levando o cliente para um diagnóstico financeiro, inicialmente, e depois partir para a busca e aí definir o ponto, se é a localização, se é o número de dormitórios, se é o estilo, se tem que estabelecer prioridades também, né, para esse cliente. Exato. E é bem isso, assim, eu te digo porque eu me mudei faz pouco tempo também. Passou por essa experiência? Passei por essa experiência e é bem importante isso que tu está dizendo também com relação aos conhecimentos desse corretor, né? Sim. Porque ele pode te passar inúmeras coisas, informações que tu nem tinha pensado. Na hora de trocar de imóvel. Exatamente, tem essa questão do profissional conseguir conduzir, entender a necessidade do cliente, né, do consumidor, porque ele está fazendo uma aquisição que não é uma peça de roupa, não é uma aquisição, não que isso não seja importante, mas não é uma aquisição que faça parte do hábito dele. É uma aquisição que é de longo prazo, é uma aquisição de alto valor agregado. Então, o profissional precisa entender a necessidade do cliente. E o que a gente, como eu falei antes, o que a gente sempre faz é iniciar pela parte financeira, o planejamento financeiro desse cliente, para depois partir para ou localização, ou número de dormitórios, enfim, entender qual é o imóvel que se encaixa para aquela família, né? O imóvel ideal para aquela família. Quero te agradecer tua vinda, tá, de Montenegro para cá, agradecer também a Simoneto, né, por ter trazido aqui no Espaço Estilo Simoneto a Letícia Giron. Obrigada. Eu que agradeço, e essa parceria com a Simoneto que nós temos é justamente para agregar essa experiência, né, na hora de comprar o imóvel. Porque uma coisa vai complementar a outra, né? Quem casa quer casa. Exatamente. A velha história. Faz um combo aí, leva as duas coisas juntas, né? Obrigada, viu, Letícia? Valeu pela tua presença aqui. Bom, a gente vai para o nosso momento zen do programa agora. Ela que hoje vai falar sobre autocuidado. Josia Pacheco. Bom dia, hoje eu trago uma reflexão sobre o autocuidado. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente,
a saúde. É importante entender quais são as suas necessidades e desejos. A partir do momento em que você cria hábitos rotineiros de autocuidado, contribui para uma melhora da sua saúde física, espiritual e psíquica. Cuidar de si mesmo com foco no seu bem-estar não está relacionado ao egoísmo. São conceitos diferentes. O egoísmo é um hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses e opiniões em primeiro lugar, em detrimento do bem-estar das pessoas com as quais se relaciona. Para o seu autocuidado, Regina, é importante dizer não. Quando você deixa de ir na terapia, academia, curso de inglês, por exemplo, para se encaixar em uma atividade extra solicitada pelo outro, você está deixando o seu bem-estar em segundo lugar. Por isso, é importante que quando estiver muito cansado ou quando tiver um momento reservado para fazer algo que você gosta, diga não para aquele favorzinho que irá te impedir de ter um momento só seu. O autocuidado físico está relacionado ao cuidado com o corpo, por isso é importante buscar uma alimentação saudável, praticar atividade física e dormir bem. O autocuidado emocional significa estar conectado com as suas emoções e ir em busca de autoconhecimento, preferencialmente com o acompanhamento de um profissional qualificado, para que você consiga lidar de maneira positiva com todos os sentimentos, Regina, que existem dentro de si. O autocuidado social corresponde às escolhas das nossas relações. A conexão com outras pessoas é muito importante, pois a convivência nos traz impactos significativos para a nossa vida. Boas relações contribuem para uma sensação de bem-estar. O autocuidado espiritual é essencial para vivermos com leveza. Conectar-se com os sentimentos de paz e propósito de vida através de uma rotina de meditação, oração, conexão com a natureza, nos proporciona qualidade de vida. As terapias integrativas nos auxiliam neste processo. Que tenhamos um ótimo final de semana. Cuide-se. Obrigada, Josi. A gente vai para o comercial. Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial, né, da Simoneta Grupo Duarte. Lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Vem aí, Kátia Suma. Voltamos com o Band Mulher e eu tô feliz da minha vida aqui, né? Gente, recebendo ela, Kátia Suma, essa maravilhosa. Pô, quando ela começou a falar que eu vou até me embora, eu acho, gente. Que isso é que é voz, né, Kátia? Tudo bem contigo? Tudo bem, Regina. Quanto tempo eu não te vi. Que prazer te ver aqui. Tu continua maravilhosa, altíssimo astral, sempre. Também, né? Maravilhosa. Kátia, eu preciso falar um pouquinho, né? Fala. Dessa personagem, que não é uma personagem, porque sempre foi tu mesma. Kátia Suma, gente, mas assim, ó, quanta coisa tu já fez nessa vida e continua fazendo, é claro. Mas vamos falar um pouquinho de TV, de rádio, que tu marcou, né? Época. Olha, eu estreiei na Ipanema FM, do Grupo Band, em 1984. Portanto, 40 anos de rock and roll, no mínimo, né? Eu fiz TV, na Band a gente fez um programa chamado Ipanema Folharada na TV, que era muito divertido. Legal. Tu fez também, claro, em outras emissoras. Eu TV. Fiz também, fiz na TV Com e fiz na TVE. Então, assim, tive a minha passagem por TV, mas o meu ambiente, o meu habitat natural é a rádio.
E agora, na verdade, o teu ambiente natural está sendo assim, o teu habitat natural está sendo lá, ó. Lá, festas. Mas eu acho que tu já também já era um ambiente que tu frequentava muito. Claro, porque botar som é um negócio, como DJ, é o que eu faço desde o começo da carreira. E eu amo, eu adoro, porque é um jeito de tu deixar as pessoas felizes, entendeu? E eu acho muito bacana que agora mulheres e mulheres acima de 40, de 50 anos estão entrando para esse mercado. Isso é muito legal, porque a gente precisa muito dessas festas também, de músicas antigas que a gente gosta, que a gente vai... E aí, não tinha muito isso, né, Kátia? E aí, a partir de agora, assim, tá ficando muito mais efetivo, vamos dizer, né? Sim, mas tem um ponto, Regina, que é fundamental, o horário. As isso festas começavam às 11 da noite. Não, tu chega às 11 da noite num lugar, não tá acontecendo nada, porque começa uma, entendeu? Ai, não dá. Não, e a gente brinca que depois dos 40, as perguntas que se faz, né? Quando tu quer ir numa festa, bom, primeiro eu preciso saber se tem lugar para sentar. Primeiro. Claro! Que horas começa? Comer? O que vai ter de bebida? Óbvio. Que horas começa, que horas termina? Claro! Isso. Então, a Baila Comigo começa às 7 da noite. Às 6h30 tem fila na frente do Ocidente, é uma maravilha. Não, agora o lugar também é maravilhoso. O lugar é maravilhoso. Porque já é tradicional. Já é tradicional. De festas, enfim, as melhores festas. As melhores festas. E como é que surgiu a ideia da Baila Comigo? Olha, eu vou te dizer que eu tive, não vou ficar me exibindo, mas assim, foi numa ida a Berlim, na Alemanha, chiquérrima, que eu fui num lugar que era um lugar de dançar, um lugar público, né? E começava assim, 7 da noite. E era público de todas as idades. Bombava. Então, assim, bombava. Aí tu via desde um menino, uma menina mais punk, até uma senhorinha, assim, com o cabelo bem branco, assim, mas uma senhorinha mesmo, porque o cabelo branco eu tenho, mas não sou senhorinha. Quer dizer, ainda não. Também é tendência agora, cabelo branco. Né? Então, aquilo parecia, me lembrou a atmosfera, assim, de um casamento em Nova Petrópolis, sabe assim, às 3 da manhã, que tem gente de todas as idades na pista. Sim. Eu amei aquilo, achei aquilo uma coisa incrível. Gente de muitas etnias, muito bacana. Agora, falando em casamento em Nova Petrópolis, eu lembrei dessas festas de casamento, e aí eu vou te perguntar dessa questão da música, porque tem isso, em festa de casamento, por exemplo, tem que tocar tem que agradar todo mundo. A Gretchen, entendeu? Que, aliás, o Ocidente também faz muito essa questão tem festas assim. Gretchen, Sidney Magal, que tinha até convidados, né, já foram convidados para muitas festas. E aí, tu toca de tudo, como é que tu faz? Qual é o teu critério nisso? Por exemplo, o Magal e a Gretchen, eles estão mais no perfil da Ballonê, por exemplo, que é uma festa incrível e super tradicional também. Eu faço mais um clima assim, é mais anos 70, 80 e 90. Eu toco rock, toco pop, toco samba, toco marchinha. Mas assim, não toco Gretchen, não toco... Mas é a tua seleção, é a minha, eu toco Bethânia, eu toco Caetano, eu toco Beatles, Stones, toco de tudo. Tá, e é uma festa então também, além de dançar, uma festa pra curtir também, as pessoas vão lá pra curtir a música, pra claro. se reunir. Mas as pessoas dançam muito, se jogam na pista, eu vejo, bom, a gente pode ver as imagens aí, as pessoas fazem passinho, eu toco forró, um pouquinho de forró, todo mundo, fazem trenzinho, fazem de tudo. Agora, nisso tu também tá buscando lá, digamos assim, na tua tenra idade, vamos dizer assim, essas músicas todas também, esses sucessos todos, porque daqui a pouco tu até tem que descobrir coisas bacanas dessa época, né, que tu até nem tocava e tal, mas tem que pesquisar o tempo todo, porque eu não posso apresentar toda a festa, o mesmo repertório, né? Pois é. Então toca, Novos Baianos, Raul Seixas, Maria Rita toca. E os internacionais, hein? Internacionais, The Cure. The Cure é básico, né? The Cure é básico, mas toca também alguma coisa de black music, James Brown. New Order toca? São 2 pistas. A pista de cima é o meu filho. E ele então faz um som mais contemporâneo. Uma coisa assim mais... Cara, mas que eu não sabia disso, negócio do filho. São junto. 2 pistas. É uma festa familiar.
Não, muito bacana. E é uma ideia muito boa. Muito. Eu fiquei muito feliz. E assim, ele o que acha? Ele ama fazer, porque ele foi criado dentro da Ipanema, entendeu? É verdade, Ele sabe tudo, ele tem muita referência musical. Então a pista dele é muito especial, é muito bacana. Eu, mãe orgulhosa agora falando. Não, e é bacana isso que tu falou também antes, já que as pessoas vão, tem gente jovem e tal, quer dizer, dá pra ir a família inteira. Dá pra ir a família inteira. E vai, sabe? Eu vejo gente de todas as idades. E eu vejo mulheres, assim, com mais de 50, 60, à vontade, soltas, felizes. Isso é tão legal, porque elas tinham um certo constrangimento de ir em certos lugares, achar, não é pra mim, não vou me enturmar. Mas trabalho comigo pra você. Dia 24. Dia 20, sábado que vem. Exatamente. A partir das 7 da noite. Pode comprar ingresso antes? No Simpla e já está quase acabando, então tem que se ligar. Baila comigo no Simpla. Amei. Amei também, Volto Regina. sempre. Muito obrigada, tá bom, querida. boa Obrigada. Todos. Eu quero te ver na pista. Tá bom, eu vou, hein, gente. Bom, gente, Band Mulher de sábado fica por aqui, né? Obrigada pela audiência, pelo carinho. Semana que vem a gente tá de volta, com certeza. Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, também 7630 na Ipiranga, né, aqui em Porto Alegre, na Liberdade 46 em Canoas, ambientes lindos e modernos só na Simoneto. Fica agora com o programa Band Entrevista com meu amigo Fabiano Brasil. Beijinho, tchau pra vocês.